Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula que nós estamos transmitindo aqui para vocês através do sistema EAD da Escola São Vicente, aqui em João Pessoa. Vamos falar hoje, dando continuidade ao nosso curso de Organização e Técnica Comercial, do curso técnico em Transações Imobiliárias. Vamos falar um pouco sobre gráficos de uma organização. Ah, mas você não gosta de matemática? Fica tranquilo, calma, a gente não vai estar trabalhando com hipérbole, com gráfico, com reta, nada disso não, tá? Vamos falar sobre a representação gráfica dos postos de trabalho, dos níveis hierárquicos e dos processos que acontecem dentro de uma empresa. Vamos lá, gente. Os gráficos de organização representam a estrutura da empresa, com todos os órgãos indicando a hierarquia de cada um, ou então o movimento ou a série de operações de um serviço. Daí a sua classificação em dois grandes grupos. Tudo que acontece dentro de uma organização pode ser representado graficamente em dois grandes grupos. São eles, primeiro, o organograma e o fluxograma, tá? Vamos falar mais um pouquinho sobre cada um deles, tá, gente? O organograma é o gráfico que representa todos os órgãos da empresa, todos os setores, todos os níveis hierárquicos, todas as relações de autoridade e de responsabilidade inerentes a esses posicionamentos dentro da organização. Por sua vez, temos um exemplo fantástico aqui. Você pode até pensar que na sua empresa, no seu escritório ou na estrutura que você está pensando na sua cabeça nesse momento, fazer um organograma, especificar quais são os postos de trabalho, os níveis de autoridade não é necessário. Só que essa empresa vai crescer. Eu desejo isso e você vai trabalhar para isso. Então, em dado momento, sua empresa, sua organização vai adquirir um nível de complexidade tal que se nós não tivermos essa representação gráfica de quem faz o quê, quem faz o que para quem e quem cobra informações disso daí, as pessoas que fazem, a gente vai começar a ter uma administração sem muito sentido. Isso aqui é a representação gráfica da Agência de Águas do Distrito Federal. Olha como é complexo. Imagina como é que essas pessoas prestam informações, cobram informações, lideram e são lideradas dentro de uma empresa como essa. Como seria, então, se não tivéssemos essa representação gráfica? Vamos falar um pouquinho agora sobre fluxograma. Gente, diferentemente do organograma, que tem o objetivo de delimitar as funções, os órgãos, os níveis hierárquicos dentro da empresa, o fluxograma, por sua vez, é a representação gráfica de como acontece um processo. Quantos processos terá uma empresa? Diversos. E cada processo desse tem que ter um fluxograma claro, um fluxograma objetivo, que registra tudo que deve acontecer ao longo daquele processo para que ele funcione de maneira clara, de maneira rápida, de maneira econômica e de maneira segura. Olha só, um exemplo aí bem claro. Isso é um exemplo bem interessante, né? Um exemplo de como identificar e substituir uma lâmpada com defeito. Só que na sua organização você vai lidar com processos muito mais complicados do que apenas identificar se uma lâmpada está queimada ou não. Olha só que exemplo fantástico vem a seguir. Esse aqui, gente, é a equação, tá? É o fluxograma de uma venda. Dá uma olhadinha aí no seu material didático, acompanhe o que eu estou falando com calma. E veja como é interessante o fluxograma, a representação gráfica do processo completo de uma venda. O primeiro quadrinho de cima é o quê? É a ficha de captação e autorização de venda do imóvel. Gente, nenhum imóvel pode ser anunciado e vendido por nenhum corretor de imóveis se o proprietário não tiver preenchido para você um documento específico que está lá no site do nosso conselho chamado Ficha de Captação e Autorização de Venda. Se o proprietário, o legítimo possuidor do imóvel, legítimo proprietário do imóvel, não autorizar por escrito, você enquanto corretor, você enquanto imobiliária, não pode oferecer esse imóvel ao mercado aberto. Seria crime. Fraude, mais precisamente, tá? Vender alguma coisa cujo proprietário, o legítimo proprietário, não autorizou você a fazê-lo. Logo abaixo, na mesma sequência, o quadrinho de baixo, tá? Tem lá a ficha de captação do cliente. Ora, mas você tem um imóvel para venda.
e deseja oferecê-la a um cliente, então não é simplesmente trazer o cliente até o imóvel. Você tem que verificar se esse cliente tem condições realmente de fazer negócio, se ele tem a documentação completa, se ele está livre e desimpedido, se ele não responde a nenhum processo de penhora, nenhuma execução, nenhum protesto, se não tem nenhuma restrição cadastral junto a nenhum dos bancos que você pretende trabalhar ou com os quais ele pretende trabalhar para poder fazer o negócio. Então, se o cliente está com todo o cadastro habilitado, se o cliente mostrou que a documentação realmente é dele, comprovou a sua idoneidade financeira, prova que ele é ele mesmo, que está tudo ok, que pode financiar o imóvel ou alugar o imóvel, então, para você não perder tempo com clientes que não têm condição de fazer negócio, né? Por isso que a gente pega essa documentação prévia toda completa, então o cliente comprovou tudo isso, então você leva ele até o imóvel ou os imóveis para visita. Tá? Só que quando você chega no imóvel, você tem que documentar essa visita. Então tem mais um outro documento, tá? Nesse terceiro quadrinho aqui, ó, aqui no seu vídeo, tá? A gente falou desses dois aqui de cima, agora a gente está falando aqui desse terceiro, certo? Acompanha aí na sua apostila. Esse terceiro quadrinho é o quê? É o certificado de visita e atendimento. Qual o objetivo desse documento? É registrar que você esteve naquele horário, mostrando aquele imóvel, aquele cliente específico. Desse modo, caso o cliente volte, feche com outro corretor, feche direto com o proprietário, seu papel já terá sido desempenhado, o seu honorário, o seu pagamento, ele é cabível e tem que ser feito a você, ok? É registrado o atendimento se o cliente tiver gostado do imóvel, tiver capacidade de pagamento, então a gente passa para o quadrinho seguinte, ó, tá? Logo aqui depois dele um pouquinho, ó, esse quadrinho daqui. Acompanha aí, por gentileza, no seu material didático. Nós vamos fazer o quê? A proposta de negócio. Pode ser compra, pode ser venda, pode ser locação, pode ser administração, arrendamento, permuta, enfim. Mas vamos fazer a proposta, tá, comercial aí do negócio, ok? E aí o cliente explica o quanto pode pagar, como será esse pagamento, se vai ter financiamento, se vai ter entrada, de quanto vai ser essa entrada, se vai envolver algum objeto nessa negociação, como um veículo, como um outro imóvel mais barato, enfim, tudo fica mencionado naquela proposta, por escrito, assinado pelo proponente, que é o cliente, pelo corretor que está levando a proposta ao dono do imóvel. O dono do imóvel recebe essa proposta por escrito, analisa e, se ele concordar com as condições que estão especificadas naquela proposta, ele assina e, a partir daquele momento, o negócio está fechado e essa proposta vai dar lugar a um contrato, tá? De que natureza? Compra e venda, se a negociação for uma compra e venda. Troca, se a negociação for uma troca. Permuta, se a negociação for uma permuta. Locação, administração, por aí vai, tá? Aí, o dono do imóvel aceitou as condições sugeridas pelo comprador, maravilha, não teve contraproposta, então ele assina a proposta e vai direto para a elaboração do contrato. Elaborado o contrato, a gente vai levar esse contrato até o cartório para registro desse contrato. Se no caso de uma venda, uma troca, uma mudança de propriedade, de um modo geral, vai se providenciar a escritura e somente depois de todo esse caminho aqui, ó, percorrido, tá? A gente vem para cá, ó, e vai emitir a nota fiscal dos nossos serviços. Professor, por que é importante emitir a nota fiscal? Primeiramente, a nota fiscal é um documento importantíssimo, onde o cidadão, o profissional, recolhe os seus impostos para evitar ser penalizado, ser multado no futuro pela Receita estadual, municipal ou federal, tá? É onde ele sacramenta todo o negócio, onde ele oficializa o trabalho dele. E hoje, graças ao valor que os imóveis vêm tomando no mercado, é muito difícil que um dono de imóvel que vendeu o imóvel, pagou 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil reais de honorário a um corretor, que ele não informe isso daí na declaração de imposto de renda dele. O que é que acontece? Ele informa isso na declaração de imposto de renda dele, com o CNPJ da empresa que fez a venda, no caso a imobiliária, ou com o CPF do corretor que fez a venda, no caso de corretores autônomos. E aí o corretor autônomo faz a declaração de imposto de renda dele e não informa esse dado. Temos aí uma séria possibilidade de cairmos na malha fina
e sermos investigados aí minuciosamente por esses órgãos que acompanham, né, esses recolhimentos de tributos. Então tenham muito cuidado com relação a isso, registrem suas operações, façam tudo de maneira correta, recolham seus impostos, emitam sua nota fiscal, sacramentem o seu trabalho para que você não venha ter problemas no futuro. Ok? Então, isso é o resumo da equação da venda. Tudo isso que foi comentado é o fluxograma da venda, é o registro do processo da venda, desde o momento da captação do cliente, da captação do imóvel, da apresentação do imóvel ao cliente, a confecção da proposta, a redação do contrato, confecção da escritura, emissão da nota fiscal para a gente pegar o nosso suado dinheirinho, tá? Isso não é um processo simples, não é um processo fácil, é um processo que demanda do profissional muito conhecimento, muito profissionalismo, muito formalismo para a gente levar os nossos clientes à mais alta segurança negocial. E a importância das coisas pequenas, pessoal. Gente, preste atenção novamente no slide passado. Tudo isso aqui são etapas que vão gerar documentos para serem utilizados nas etapas seguintes. Isso para uma venda. E para quem vende 2 vezes por mês? Para quem vende 5 vezes por mês? Para uma empresa que tem 5 corretores e que cada corretor vende 5 imóveis por mês? Imagina você que num prazo muito curto de 6 meses, talvez 1 ano, você já esteja até o teto aí de documentos para você arquivar, para você manter guardado no seu escritório. E eu também dou consultoria a algumas outras empresas, também dou consultoria a alguns escritórios, e é muito comum nós chegarmos e encontrarmos um cenário como esse aqui, ó, tá? Tá aí no seu material, dê uma olhadinha com calma. Uma sala, um depósito, um local separado, cheio de caixa com documento guardado lá de todo jeito. Gente, isso é um perigo. O objetivo de você guardar documentos é você poder acessar esse documento quando você precisar de uma informação. E normalmente essa informação é para você se defender de algum passivo jurídico, de uma multa, de uma rescisão contratual, de uma cobrança de um cliente, de uma contestação de valores ou coisa desse tipo. Então, não basta apenas deixar os documentos guardados. Eles têm que estar guardados numa cronologia tal que nos possibilite fácil acesso quando nós precisarmos dele. Então, eu vejo essa cena aí desse slide com uma certa frequência no mercado. Então, nós também entramos com esse serviço de consultoria e mostramos que essas empresas podem dinamizar o seu setor de arquivos, organizar de uma maneira tal que o setor fica lá à disposição com segurança, guardando esses documentos para que não se tenha dificuldade em localizá-los no futuro, quando isso for necessário. E, gente, sempre que a gente precisa em um setor de arquivos, buscar documentos nunca é para uma coisa simples, nunca é para uma simples dúvida. Sempre é para nos defendermos de um passivo jurídico, tá? Um cliente que entrou em questão com a gente, uma construtora que está discutindo aí o quanto vai pagar de honorário, uma negociação que está sendo questionada, algum problema que houve. Então é preciso que você tenha a informação, mas também é preciso que você tenha condições de acessar essa informação com facilidade. E aí no segundo momento, bom, o objetivo de você manter arquivos e fichários organizados, primeiro é para conservar essa informação, preservar esses documentos, disponibilizar e divulgar essa informação e esse documento quando for necessário. Segundo ponto, possibilitar e investir em pesquisa que vise o resgate histórico e o desenvolvimento dessa informação. Ano passado, por quanto a gente vendeu o imóvel? Ano passado, quanto era a taxa de juros? Ano passado, quanto era a taxa de condomínio daquele imóvel? Quanto era o valor do aluguel? Enfim, se você precisar fazer qualquer pesquisa para obter qualquer informação com segurança, para alimentar o seu planejamento, para que você tome uma decisão com segurança, é necessário que você tenha essa informação com facilidade de acesso. Tá? Outro ponto, para te ajudar a desenvolver políticas de perpetuação da informação e assegurar a proteção e o seu suporte. Ou seja, qual a finalidade de eu ter um documento guardado se ele não está acessível? Qual a finalidade de eu guardar essas informações e não poder olhar essas informações no futuro? Então, isso é de extrema importância. E, por último, mais ou menos importante, para dar suporte contínuo ao processo decisório. Ok? E aí nós, num futuro muito próximo, quando a gente tiver esse setor de arquivos bem organizado, quando nós tivermos esse setor de arquivo aí bem limpo dentro da empresa, nós poderemos utilizar o quê? O nosso
gerenciamento documental, que nada mais é do que aquele conjunto de técnicas que nós vamos nos valer para catalogar esses documentos, armazenar esses documentos, acessar esses documentos e eliminar documentos também, tá? Você não precisa guardar tudo para a vida inteira, você pode guardar aí por 2 anos, por 5 anos, por 30 anos, depende muito do que a tua contabilidade, do que a legislação administrativa vai te dizer. Você não precisa guardar tudo a vida inteira, tá? Isso é desperdício de espaço também, tá? E de trabalho. A gestão de documentos, ela inclui, tá? E arquivos, ela inclui, certo? Primeiro, um método de arquivamento. Aqui ele tem que ter uma cronologia lógica, né? Aqui ele tem que ter uma forma de você organizar aquilo de uma maneira tal que você possa entender o que está onde, quando e por que é que está ali. Tá? Depois, a classificação dos arquivos, o que é arquivo financeiro, o que é arquivo comercial, o que é arquivo administrativo, o que é arquivo morto, no caso, o que é arquivo que pode ser descartado com 2 anos, com 5 anos, com 10 anos, com 30 anos. Tá? Lembrando que documentos da área previdenciária, documentos da área de impostos, devem ficar guardados lá por pelo menos 30 anos. Documentos de FGTS, de INSS, recolhimentos de impostos, devem ficar guardados lá por até 30 anos, tá, gente? Porque a Receita, ela pode nos procurar depois questionando isso daí, certo? E por último, mais ou menos importante, a organização por meio de codificação, ordenação e arquivamento. Você vai fazer isso como? Por ordem alfabética? Por ordem de mês? Por ordem de imóvel? Por bairro? Por cidade? Por equipe? Por corretor? Defina um modo. E depois desse modo definido, siga o modelo que você criou, ok? E os principais documentos que nós vamos organizar e manter guardados? Primeiro, controle de venda, proposta e contrato. A gente tem que ter isso daí. Tudo que for vendido por uma empresa, o novo Código Civil de 2002, que nem é tão novo assim, tá? Ele diz que nós temos corresponsabilidade pela venda, tá? Uma parte daquele negócio é responsabilidade nossa. E se o cliente vier a ter problemas no futuro, nós seremos acionados a prestar informações e provar, né, que nós não fomos omissos, né, que nós demos o melhor de nós, que nós prestamos o melhor atendimento e que nós não levamos o cliente a ter nenhum prejuízo. Mas eu preciso dessa documentação para provar isso, né? Para provar que nós fizemos o nosso trabalho. Depois, controle de ficha, atendimento e ligação. Gente, isso é muito importante, porque esses clientes já estão cadastrados na empresa e estão gravados lá. Volta a ligar para eles daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 1 semestre, daqui a 1 ano, para oferecer imóvel. Se você já vendeu, liga para ele novamente daqui a 1 ano, dá os parabéns a ele aí, ó, diz que o imóvel dele está completando aniversário, está fazendo aniversário, e pergunta se ele está satisfeito. E aí de quebra pergunta, você não pode me indicar 2 nomes, 3 nomes de amigos seus que queiram comprar, não? Aí, gente, é uma fonte de captação ativa e um trabalho que o corretor tem que estar sempre fazendo para aumentar a sua rede de negócios, tá? Outros documentos que nós temos que manter guardados, que são os títulos pagos, tudo aquilo que a empresa pagou, todas as contas que ela pagou, e aquilo que ela ainda vai ter que pagar, tá? Os documentos que estão a vencer. Aí são prazos mais curtos, mais imediatos, mas há de se guardar todos esses documentos para que a empresa tenha, né, o registro, o arquivo e acompanhamento de tudo que foi pago e de tudo que está a ser pago, ok? E por último, mas não menos importante, tudo aquilo que foi importante para a empresa. Ok? Peças publicitárias, quando ela fez publicidade na época, plantas de imóveis que ela já vendeu, descrição de imóveis que ela já vendeu, regras, contratos, tudo que ela fez, que ela acha que é importante, é necessário ficar lá guardado. Por quê? Porque isso é uma fonte de informação que a empresa vai utilizar sempre que ela precisar. Ok, pessoal? Então, finalizamos aqui mais essa aula. Espero vê-los na próxima aula, tratando de outros temas, tá? E só para a gente finalizar aqui o finalzinho aqui do vídeo, entendam bem uma coisa. O resultado final de uma empresa organizada é isso daqui, ó. A gente saiu, tá? A gente saiu aqui de uma estrutura como essa, onde toda a informação estava guardada, mas sem, digamos assim, uma qualidade adequada. Passamos para uma estrutura como essa, bem mais profissional, bem mais organizada, bem mais segura. E quer saber do melhor? Hoje tudo isso daqui pode ser virtualizado. E essa informação, ó, pode estar aqui, ó, na pontinha do teu dedo, num cartão de memória que cabe em qualquer lugar, perpetuamente guardado aí à tua disposição, a custos imensamente baixos, tá? Imagina que você pode colocar tudo isso daqui apenas nesse cartão.
Tá? E se você disponibilizou na rede, bom, você pode estar até em outro local do planeta. Se você tiver acesso à internet, você acessa essa informação onde quer que ela esteja, né? Que hoje são as nuvens, onde nós guardamos as nossas informações. Pensa nisso, tá? Conhecimento é poder e segurança é mais poder ainda. Nos vemos na próxima aula. Até lá!